Fernando, você trouxe esse tema para nós, então, muito importante. A gente vem falando já sobre comportamentos de uma forma geral e agora a gente chega na terceira idade, né? Depressão na terceira idade. Eu gostaria de saber de você, justamente para a gente começar esse assunto, depressão é realmente um processo natural da terceira idade ou não? Não, Faria. Tá? Muita gente acha que o fato da pessoa envelhecer é natural que a pessoa fique doente, que a pessoa fique senil, tá? Começa a ter demência, tá entendendo? Então, depressão é mais uma dessas doenças, que não é natural, tá? Mas, infelizmente, por uma falta de conhecimento que a pessoa tem de si própria, viu, Faria? E muitas vezes, a pessoa que está muito presa a coisas que aconteceram no passado, depois de 65 anos, o que fala a estatística? A estatística diz o seguinte, que após os 65 anos, de 100 idosos, 15 têm depressão. É um número alto. É um número alto. Tá? Mas é uma estatística mundial, viu, Fábio? Ou seja, acima de 65 anos, a cada grupo de 100 pelo menos 15 tem depressão. Que são diagnosticados. Fora os que não são diagnosticados. Tá certo? São aqueles que são acompanhados. Exatamente, que são acompanhados, que estão ali dentro dessa estatística que a OMS ela passa para nós. Então, quer dizer, a depressão, viu, Faria, é uma coisa que tem que ser observada, porque é natural. A pessoa, depois de 65 anos, a pessoa já está aposentada, muitas vezes está com várias doenças, problemas, já perdeu marido, perdeu um cônjuge, alguma coisa. Então, quer dizer, a pessoa, ela naturalmente, ela caminha. Se ela não tiver, assim, uma predisposição interna, viu, Faria, de se superar cada dia, ela pode caminhar para uma depressão. E aí você vai falar assim, mas é as pessoas esclarecidas ou as pessoas não esclarecidas? Infelizmente, Faria, as pessoas que têm um terceiro grau, tá, que são pessoas formadas, que têm uma formação, quando elas entram na fase de aposentadoria, geralmente elas ficam até mais propensas que as pessoas que não têm, vamos dizer assim, um estudo regular. Tá? Porque a pessoa que não tem estudo, ela não está esperando muita coisa. Tá? A pessoa que não fica criando muita expectativa em torno da vida. Então são pessoas que sabem levar a vida com muito mais, vamos dizer assim, sabedoria. Tá? Então podemos dizer então, Fernando, que existe uma série de desafios aí na velhice? Existe, Faria. Então o que a pessoa tem que encarar a velhice? Primeira coisa, como uma coisa absolutamente natural. E não como velhice. Tá? A palavra velhice ela é uma palavra muito pesada. Tá? Que tem uma carga inconsciente muito grande em cima da pessoa. Eu estou velho. Quer dizer, velho o que é? Uma conotação de quê? De morte. Improdutivo. Porque é velho não serve para nada. Improdutivo total. Tá? Então, quer dizer, essa conotação inconsciente que a pessoa tem da velhice, que muitas vezes é uma crença que ela adquiriu na infância, tá? Às vezes na infância os pais falam, coitado, aquele homem cabelo branco já é velhinho, velhinha doente e tal. Então a criança, ela vai adquirindo ao longo dos anos aquela crença de que velhice é ruim. Tá? Então a gente tem que parar de achar que a velhice é um fim. Tá? Sendo que a velhice é um novo recomeço. A pessoa aposenta, ela pode entrar numa faculdade, pode começar a trabalhar dentro de um hobby, tá? Ou então voltar a trabalhar na profissão que ela já tinha antes. Tá? Vamos supor, o indivíduo era advogado. Ele aposentou, ele pode advogar agora, voltar novamente a advogar. E a gente observa tantas matérias que são feitas em rede nacional aí, justamente mostrando ainda toda aquela bagagem de experiência que o idoso tem e que pode ser aproveitada essa bagagem no mercado de trabalho. Serve de exemplo para muitas pessoas. Exatamente. E é o que a gente vê em países de primeiro mundo, Faria. Quando eu morei nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, eu reparava muito em supermercados, que eu ia no supermercado fazer compra, e sempre os caixas eram idosos. Pessoa com mais de... Tinha gente lá, eu já encontrei um lá de quase 80 anos, era caixa. Tá certo? A gente vê, por exemplo, o banco, por exemplo, eu tinha conta num banco, e nesse banco só tinha um homem trabalhando, Faria. E era justamente o faxineiro. Tá? E esse faxineiro, eu reparei a cabeça dele branquinha. Aí eu perguntei para ele, falando, eu já sou aposentado, estou aqui trabalhando. Quer dizer, então isso é muito bonito. Agora no Brasil não, no Brasil, nesses países latinos de forma geral, eles têm um preconceito muito grande com a velhice em si.
que a velhice é incapacitante, que o indivíduo que dá prejuízo, que dá prejuízo, que é ruim, que é... Você entendeu? Agora, nesse país de primeiro mundo, o velho, ele é considerado o quê? Um sábio. Tá? Um sábio, uma pessoa que pode fazer diferença na vida das outras pessoas mais jovens. E que ele continua, mesmo depois de velho, ele continua contribuindo, tá certo? Para a sociedade. Ao contrário do que acontece no Brasil. Que o velho é colocado de lado, nem emprego ele consegue achar. Interessante. Tá? Bom, então hoje depressão na terceira idade é o assunto que o Fernando trouxe para nós. Debatemos aqui durante todo o programa. Fazer o seguinte, primeiro bloco, aproveitando aqui o Fernando, nosso psicoterapeuta clínico, com o tema depressão na terceira idade, mas dentro do que está sendo apresentado pelo Senac, Fernando, pode ir muito mais além, né? Pode. E eu acho até o seguinte, que o Senac ele tinha que voltar também para as coisas que são mais reais. Tá? Porque ensinar nutrição, isso, atividade lúdica, essas coisinhas, gente, isso é paliativo. O que eles tinham que mostrar o que? A importância de certos comportamentos que podem levar a pessoa a fazer uma depressão, que é muito normal nessa idade. Então, quer dizer, mostrar soluções, ó, se você estiver sentindo essa tristeza, estiver difícil de levantar da cama, estiver desanimado, as coisas perderem o gosto, entendeu? Perder a libido, alguma coisa, quer dizer, vão procurar o médico. Tá? E o médico ia chegar e falar, porque tudo é uma questão, viu, Faria, que é um preconceito tanto dos médicos, tá, de não tocar no assunto, porque eles acham que idoso é normal ficar triste. Idoso é normal ficar com preguiça e não querer levantar da cama. Não é. Tá? Isso é um preconceito que tem contra as pessoas idosas. O que a gente precisaria também aqui seriam de políticas públicas para incentivar o idoso ao trabalho, né? Exatamente, gente. Fazer igual nos países de primeiro mundo, gente. Em que você vai lá, todo mundo que viaja para fora do Brasil, Faria, vê. Chega lá no supermercado, vê lá tanto de cabecinha branca trabalhando. Quer dizer, você vai no outro lugar, tá cheio de cabecinha. Vai no cinema, no teatro, tem gente idosa trabalhando. Vai num banco, tem gente idosa. Então, quer dizer, é política pública para estimular as empresas a empregar os idosos. Porque o idoso ele é muito valioso, gente. O idoso ele acumula uma sabedoria de anos que o jovem não tem. O jovem tem o quê? Ele tem gás, tem isso, tem aquilo, mas comete muito erro. Coisa que o idoso ele vai evitar esses erros. Por quê? Porque ele já tem experiência. Já é mais zeloso, cauteloso. Sabe que tem que falar, o jeito de falar, já passou por muita experiência. Então, quer dizer, o Brasil, gente, tem que descobrir esse mercado de profissionais idosos. Tá? Porque o sujeito lá de 60 até 75 anos, ele está ali, ó, com tudo. Eu falo porque meu pai tem 88 anos, viu, Faria? E ele ainda trabalha, é presidente de um banco, tá? E é executivo, é proprietário de um laticínio. Quer dizer, está trabalhando, está na atividade, gente. É isso que o idoso precisa. E não fica aí dessas bobajadas, tem que fazer festinha para idoso, tem que não sei o que lá, dar comidinha, ensinar o idoso a comer como se o idoso fosse um retardado mental. Tá? Porque eles tratam o idoso como se fosse um retardado, um bobo. Tá? O idoso não, gente. O idoso é um sábio. Já passou por muita coisa. Não precisa ficar aprendendo a cozinhar, aprender a fazer comidinha. Não. O idoso quer o quê? Atividade. Qual que é a melhor atividade? Que ia facilitar até a saúde pública. Era arrumar emprego para os idosos, Faria. Se o idoso estiver trabalhando, ele não vai adoecer fácil, ele não vai fazer depressão. Tá entendendo? Ele precisa de atividade, ele tem que se sentir útil, tem que sentir que está contribuindo para a sociedade. É isso que a política pública tem que fazer. Olha, no caso do idoso ali, que realmente a gente fica preocupado e analisando essa questão da depressão na terceira idade, quais são as doenças no idoso com depressão? Vamos dizer assim, quais são as doenças que são decorrências da depressão? Correto. Tá? Então, são muitas doenças. Por exemplo, tem o câncer, fibromialgia. Fibromialgia, aliás, gente, eu já deixo bem claro, é a cara dolorosa da depressão, é a expressão dolorosa da própria doença depressão. Então aí tem várias doenças, artrite, artrose, que são decorrentes, são doenças, vamos dizer assim, psicossomáticas. Tá? São doenças que têm um fundo emocional por trás. Tá? Então quer dizer, se a emoção da pessoa ela está desarmonizada, está toda desequilibrada,
por causa, não sirvo para nada, não sirvo. Você entendeu? Começa aqueles pensamentos, a pessoa já começa a pensar em quê? Ela começa a pensar em autoeliminação. É isso que eu ia te perguntar, Tá? justamente. O suicídio na terceira idade é grande? É grande, viu, Faria? Principalmente após os 80 anos. Porque muita gente acha que o suicídio é a pessoa pegar uma faca e enfiar nela, ou pegar um revólver e atirar nele. Não. O suicídio muitas vezes acontece de forma sutil nas casas em que tem idoso. O idoso cai, bate a cabeça num vaso sanitário, morre. Entendeu? O idoso sofre um acidente, porque a gente sabe, viu, Faria, que muitas vezes o suicídio ele não é direto, mas ele é indireto. E uma das formas preferenciais de suicídio indireto e também inconsciente é o próprio acidente. O idoso cai, escorrega, bate a cabeça dentro de um banheiro, que acontece demais. Caso fatal, o sujeito morre dentro do banheiro. Tá? Então, quer dizer, a depressão, gente, é uma doença que leva a pessoa a buscar uma autoeliminação. Ou ela vem através conscientemente, tá? Que a pessoa busca o suicídio direto, ou vem de forma inconsciente. Então, nesse caso específico, os médicos, os profissionais da área de saúde e os cuidadores, eles têm que ter atenção redobrada? O Faria, eles têm que ficar atentos para a possibilidade da depressão. Tá? Eles têm que entender que a depressão ela é uma decorrência disso. Então eles têm que ficar atentos, olhar os sinais, não, mas isso é coisa de velho. Não, não é coisa de velho. Tá? A depressão ela deve ser tratada com medicação e com terapia também. Tá? E uma das melhores terapias que tem é a terapia ocupacional. No caso do idoso. O idoso tem que ter atividade. Se for remunerada, gente, melhor ainda. Aí que ele sara mais rápido, tá? Porque vai entrar uns cobrinhos lá no bolso. Então, gente, é isso aí que precisa. Com certeza. Tá? É parar com essa hipocrisia aí de querer achar que o idoso fica infantilizando o idoso, viu, Faria? Tratando o idoso como se fosse um nenê. Tá? O idoso não é um nenê. Ele é uma pessoa que acumulou uma carga de conhecimentos durante a vida, uma bagagem grande, e deve ser explorada essa bagagem e remunerada adequadamente. Com certeza. Bom, Fernando, só para a gente encerrar aqui, todos nós vamos envelhecer um dia. Né? Eu gostei da frase aqui do texto publicado, como gostaríamos de ser tratados? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, viu, Faria? E é uma pergunta que a gente tinha que fazer a nós mesmos, tá? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente tem que procurar fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então é isso que a gente tem que ver em relação aos idosos. Como é que nós estamos tratando o nosso idoso? Tá certo? Para quem tem aí idoso que está cuidando, gente, vamos procurar ter paciência. Se o idoso está meio assim triste, alguma coisa, leve no médico. Veja se o médico vai diagnosticar uma depressão, toma medicamento. O humor daquele idoso vai melhorar bastante. Os sintomas de outras doenças vão melhorar bastante. Porque a maioria dessas doenças que o idoso fica carregando, tá? É uma consequência também de uma depressão, vamos dizer assim, que não é tratada, viu, Faria? Então é muito importante as pessoas se fazerem essa pergunta, tá? E ter muito cuidado. E lembrar que daqui para frente, a partir de 2020, viu, Faria, os cientistas estão mostrando o seguinte, que a possibilidade do ser humano chegar a mais de 100, 120 anos está crescendo demais. Com tanto recurso hoje na área de medicina. Então o que eu aconselho aos jovens é o seguinte, procurem uma profissão que vocês possam, após a sua aposentadoria, continuar no mercado de trabalho, trabalhando como autônomo, sempre ativo, num trabalho liberal. Isso é muito bom. Ok. Fernando, mais uma vez.